Olá, pessoas! Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo indo, né? A gente mergulhado no ciberespaço, mas não só no trabalho, também mais nos afazeres e afins e nas pesquisas, né? Que continuam a acontecer. Mas assim, não tem uma hora que tudo isso dá uma saturada? Eu não sei se você, mas lá no começo da pandemia, aquela ideia de live, de eventos online, tudo parecia incrível, né? E eu participei de vários eventos, e eu fiz até algumas lives aqui no canal, acho que vocês podem encontrar aí no feed. Só que hoje, olhando tudo isso, eu fico pensando, cara, a gente tá fazendo muito barulho. E daí que eu lembro de duas coisas. Daquela música do Thiago York chamada Alexandria. E ela tem o seguinte verso: gente demais com tempo demais, falando demais e alto demais. Vamos atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente. Eu acho que essa música significa muita coisa, especificamente para mim, assim. As redes sociais possibilitam um lugar para todo mundo falar e nem sempre o que falam é algo significativo ou relevante. Além disso, com todas essas oportunidades, parece que quando a gente não está participando de algo, a sensação é de que estamos perdendo algo muito valioso. E com isso eu lembro de uma outra coisa, do livro do Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano que eu adoro e vocês já sabem disso, no livro chamado No Enxame. Nesse livro, o Han faz uma reflexão especificamente sobre o contexto digital contemporâneo. Nos outros livros dele, como A Sociedade do Cansaço, que tem um mapa mental aqui no canal, ou A Sociedade da Transparência, o esforço dele está em pensar a sociedade na atual conjuntura. E ele toca daí, claro, o digital, mas de uma maneira mais leve, mais breve, assim. Nesse livro, no Enxame, é diferente. Ele trata só disso, só do digital. E é sobre esse livro que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou tentar trazer as principais ideias presentes ali e costurar algumas especulações e reflexões que eu venho fazendo mesmo. Eu espero que ao final desse vídeo você não pense que foi só mais um ruído nesse turbilhão de coisas e encontre sentido nas ideias que eu vou expor aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Você já reparou no nome do software de mais sucesso presente nos computadores? Windows, não é? Então, Window, em inglês, significa janela. Então, quando nós ligamos os computadores, a gente está abrindo ou ligando as janelas que nos levarão para dentro do mundo digital. Han, então, aproveita essa ideia e afirma: hoje, em uma sociedade digital e extremamente conectada, estamos conversando com pessoas entre janelas. E essa ideia é muito bacana. Para eu gravar esse vídeo aqui, eu abro uma janela de escrita, roteiro, edição, subir o vídeo para o YouTube e agora você abre a sua janela, entra no YouTube e dá play nesse vídeo. Este simples ato que se tornou tão cotidiano e simples é a marca de uma sociedade desmediatizada, ou melhor, acometida pela desmediatização. Em termos mais simples, Han afirma que nessa comunicação entre janelas já não há um mediador, um intermediário para filtrar, moderar, impedir que alguma troca de informação não aconteça. Com isso, todos podem simplesmente abrir suas janelas e gritar para o mundo. E é interessante pensar nisso. O Twitter, por exemplo, se tornou a rede social do cancelamento, dos xingamentos e das reclamações. Lá, qualquer coisa pode ser retweetada e ganhar proporções colossais. Um outro aspecto que a desmediatização modifica é a nossa percepção sobre a representação. Pensa assim, se agora eu posso falar por mim, expor como eu quiser as minhas ideias, criar uma rede de contatos que potencializa a minha voz, por que eu escolheria alguém para ser meu representante? Han afirma que hoje temos um ímpeto, uma vontade, um anseio de sempre estar presente. E isto distancia a ideia de representação. E daí que eu acho válido fazer uma citação direta dele. Abre aspas. Não há nenhuma diferença entre eu sou meus leitores e eu sou meus eleitores.
Eu sou meu eleitorado significa o fim dos políticos no sentido enfático, a saber, daquele político que se aferra à sua própria posição e que, em vez de ceder ao seu eleitorado, os antecede como uma visão. O futuro enquanto tempo de político desaparece. Fecha aspas. Eu não sei vocês, mas esse parágrafo dele faz tanto sentido, conectando com os dias atuais e o comportamento de algumas figuras políticas nas redes sociais, que eu fico até surpreso com a capacidade da exatidão que o Han traz para tudo isso, assim. Mas vamos avançar mais um pouquinho, porque nesse livro tem alguns pontos interessantes. Essa mesma janela que permite que a gente converse com outras pessoas nas suas janelas, pode levar a gente a cair numa ilusão. Para explicar essa ilusão, Han lembra daquele clássico filme do Hitchcock chamado A Janela Indiscreta. O legal é sabermos o título no original, Rear Window. Olha aí a janela aparecendo de novo. Para quem nunca viu esse filme, e eu não vou dar spoiler, ele conta a história de um fotógrafo que quebrou a perna e tem que ficar em casa de repouso. Nessa de ficar sem ter o que fazer, em casa, ele começa a bisbilhotar os vizinhos pela janela do seu apartamento. Numa das olhadelas, ele começa a suspeitar de um assassinato cometido no apartamento da frente. E é assim que o filme se desenrola. Ficou interessado? Vai lá assistir. Mas o que isso tem a ver com a ideia do Han de uma ilusão e assim por diante? É que nesse filme, enquanto o fotógrafo está em casa, olhando tudo pela janela, há uma certa empolgação na tentativa de solucionar o mistério. A imagem que ele vê pela janela é encantadora. Contudo, lá pelas tantas no filme, quando essa imagem, que é o possível assassino, vai até a casa dele, ele se desespera. Aquela imagem que antes era bacana lá fora, quando está perto de mim, eu fico aterrorizado, eu quero negar isso que está na minha frente a todo custo. Han diz que é o que acontece com os japoneses, por exemplo, quando vão visitar Paris. Encantado pelas fotos que vêm na internet e nas agências de viagem, quando eles chegam lá, eles se deparam com uma cidade totalmente diferente daquilo que eles esperavam. E aí, qual que é o resultado? Os japoneses não querem parar de fotografar Paris. Eles querem, através das câmeras fotográficas, resgatar aquelas imagens de Paris que eles conheciam antes de estar ali. Será que tudo isso não fala um pouco sobre como nós estamos nos relacionando? A Han afirma que há uma fuga na imagem em uma sociedade digital. Eu não sei vocês, mas eu consigo imaginar e até especificar pessoas que vivem em uma intensa fuga em uma imagem ideal que buscam ter. Eu já comentei com alguns colegas, mas eu vou abrir para vocês aqui. Eu não tenho um perfil pessoal no Instagram, porque ver as fotos de pessoas bonitas e felizes o tempo todo estava fazendo com que eu não curtisse a trajetória de vida que eu trilhei até agora. Como se eu não estivesse fazendo o que poderia ser feito ou uma coisa melhor do que eu estou fazendo. E eu percebi logo que esse processo estava acontecendo um problema oriundo daquela rede social. Porque quase todo mundo está querendo fingir uma imagem ideal. E aí vale a pena citar mais uma vez o nosso autor em questão. Abre aspas. Em vista de uma realidade sentida como incompleta, nos refugiamos nas imagens. Não é com a ajuda de religiões, mas sim com técnicas de otimização que nos contrapomos a facticidades como corpo, morte, etc. A mídia digital é desfactizadora, fecha aspas. Segundo essa ideia, a sociedade digital tenta fugir a todo custo dos fatos materiais que nos rodeiam. E aí, para a gente fechar esse vídeo, vamos ao último ponto que eu separei para comentar hoje. Uma vez que a gente está fugindo da realidade, veiculando imagem em nossas janelas, que conversam com outras janelas, sem intermediários, Han afirma que uma outra coisa muda em nós. A capacidade de fazer alguma coisa, de agir. Como que a gente pode agir se a gente está fugindo da realidade? Agir é a possibilidade de criar algo novo, fazer algo nascer, um novo começo. Mas como criar algo novo, sendo que eu só quero replicar ou inventar uma imagem que não encontra respaldo no real? Nesse sentido, se não há começo, não há fim. Se não há nascimento, não há morte. Portanto, vivemos em uma era digital de mortos-vivos. Nós somos zumbis que apenas conseguem se ver nos aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos.
Esses aparelhos que só exigem de nós as pontas dos dedos negam a nossa possibilidade de ação quando ignoram o resto da nossa mão. Se para chegarmos até aqui utilizamos a mão como o principal instrumento de transformação, a era digital de mortos-vivos está marcada pela geração dos polegarzinhos, como diria Michel Serres. Contudo, esses dedos estão com os dias contados, porque Rand afirma, abre aspas, a atrofia das mãos se segue uma artrose dos dedos, fecha aspas. Essa artrose dos dedos se dá pois os zumbis que utilizam dessa maneira estão nessa era digital, são apenas uma fonte inesgotável de dados para as empresas donas das grandes plataformas. Do mesmo modo que estamos exaurindo a natureza com o desenvolvimento econômico voraz e sem freios, a vida no enxame de vozes e barulhos do século XXI chega para exaurir as forças dos próprios seres humanos. E para fechar, uma última citação, abre aspas. Hoje, tudo é tornado enumerável, a fim de ser convertido na linguagem do desempenho e da eficiência. Assim, hoje, tudo aquilo que não é numerável cessa de ser. Bom, queridos e queridas, eu espero que esse vídeo tenha te alertado para ser para além do digital. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo e tchau!